Oiê! Olá, meus amores do sexto ano, dando continuidade aos nossos estudos sobre Idade Média. Para provar que Idade Média não é só Europa, estamos estudando hoje a origem do Islã e a expansão do Império Islâmico. O que é o islamismo, gente? Islamismo é a religião que mais cresce no mundo. É uma religião monoteísta, tá? Que é influenciada, né? Que segue os preceitos de Muhammad, que é Maomé. Olha só, uma coisa importante antes de começar tudo. Árabe não é muçulmano. Árabe não é muçulmano. O árabe é uma composição de etnia e língua. Pessoas que estão juntas, né, de acordo com a sua etnia e com aspectos culturais. Já o muçulmano, ele é quem pratica, quem segue a religião islâmica, tá? Então, atenção, nosso gatinho está aqui para nos avisar. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Apesar de vários árabes serem da religião islâmica, não é a mesma coisa. E nem toda pessoa que segue o islamismo é árabe, tá? A pessoa pode ser norte-americana, e seguir o islamismo, ela pode ser brasileira, enfim, ela pode ser de todos os lugares e seguir a religião, tá? E o árabe pode ser católico, pode ser protestante, pode ser ateu, tá? Não é porque a maioria dos árabes são desta religião que são todos, tá bom, gente? Bom, como surge isso? Tá? Na Península Arábica. Lembrando, península, ó, é quando tem água em quase todo o território, menos numa faixa de terra liga ao continente. A Península Arábica, até o século VI, VII, né, que é o período da Alta Idade Média, era como? Praticamente um deserto, 80% da península era deserto, tá? As terras do litoral super férteis, ou seja, dava para produzir bastante coisa, e atualmente se referem à Arábia Saudita, Omã, Iêmen e mais 6 países. É o que a gente chama de Oriente Médio. Por quê? Como diz o nome, é o Oriente, mas ainda está no meio do caminho, porque aqui é a África e aqui Oriente Médio é na Ásia, está no continente asiático. É como se fosse o início da Ásia, né, se a gente olhar daqui do Ocidente, tá bom? Bom, a Península Arábica, então, você tem uma diversidade cultural muito grande nesse momento. Ela está dividida em tribos, em clãs, tá? E você tem uma presença de beduínos, que eram povos nômades, que ficavam, né, com seus camelos pelos desertos, comercializando, e no litoral você tem os sedentários, que eram principalmente os comerciantes corachitas, ok? Então, no interior, nômades, como os beduínos, litoral, sedentários, como os corachitas, tá? Eram grupos familiares, essas divisões entre clãs, e eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Nesse caso, eles acreditavam em 368 divindades. Não quer dizer Deus, todos deuses, mas criaturas divinas. Ok? E aí surge Maomé, Muhammad, o profeta. Gente, o Maomé, ele nasceu em 570. Tudo depois de Cristo. Não estamos mais falando nada de antes de Cristo, tá? Quando for eu aviso. Agora, as datas são todas para depois do nosso calendário nascimento de Cristo. Ele tinha uma origem humilde, era analfabeto, ficou órfão muito novo e ele foi adotado por uma família de comerciantes, ou seja, uma família de corachitas, tá? Ele foi para Meca. Meca era uma cidade super importante, ainda é, mas já era uma cidade super importante para a religiosidade politeísta e para, né, a economia, porque era um centro comercial. Então, quem controlava era justamente esses corachitas, tá? Ele vai para lá, já que, né, sua família
adotivo, é de comerciantes, ele passa a ser também comerciante, e aí ele começa a trabalhar. Como é comum, os comerciantes vão trabalhando, né? Vão circulando com o seu trabalho. Isso era muito comum. Ser comerciante significa que você viajaria muito. E aí ele tem contato com religiões monoteístas, lembrando que é um Deus só. O culto a um Deus, como o judaísmo e o cristianismo. Então, quem acredita na lei de Abraão, o judaísmo, ou de Jesus, que é o cristianismo. Aos 40 anos, o Maomé teria recebido uma iluminação, que é o anjo Gabriel, que veio, né, como uma luz, essa a imagem, e teria falado para ele que ele tinha que pregar o nome de um só Deus, que é Alá. Tá? Alá significa Deus. O que acontece? Ele vai receber o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel, mesmo para quem conhece a história, o mesmo anjo da história que vem avisar, Virgem Maria está grávida, do menino Jesus, é o anjo Gabriel. Tá? Então, o anjo Gabriel tinha função. O que acontece? Ele começa a difundir a religião islâmica. Que nome é esse? Islã significa submissão à vontade de Deus. Quem é submisso à vontade de Alá. E muçulmano é do muslim, significa muslim, aquele que crê, aquele que acredita. Tá? Então, o islamismo, né, o que ele vai fazer? Ele vai condenar as antigas religiões da Península Arábica. O Maomé vai dizer, não, a gente tem que cultuar só Deus, o anjo Gabriel veio até mim. E ele vai começar pela Kaaba. A Kaaba, que olha só, isso aqui é a Kaaba, aqui em Meca. Olha, essa é a cidade de Meca atualmente. A Kaaba, que é esse templo aqui, que é um cubo escuro, né, um cubo preto, ele já era um templo de peregrinação dos politeístas, já nesse período. E ele vai passar a ser um principal centro religioso dos islâmicos. Tá? Então, a Kaaba, passar aqui para vocês verem uma imagem mais perto, ó, era esse cubo que era visto como para vários deuses. E Moisés, olha, Maomé vai falar, gente, isso aqui é um centro de adoração, tá? Ele vai falar, aqui a gente tem que adorar Alá. Essa imagem representa justamente Maomé com a Kaaba. Ele estaria segurando. Claro que isso não é possível, porque vocês viram o tamanho. E com isso vai ter uma revolta dos comerciantes de Meca. Eles vão ficar muito, muito irritados com Maomé. Porque lá era um centro de peregrinação. E onde vai peregrinos, fiéis, que vão até aquela cidade, tem um comércio. Era um centro comercial muito importante. Então, quando, né, as pessoas... O Maomé vai falar assim, gente, agora não dá para fazer culto politeísta aqui não, porque a gente tem que adorar lá. Os comerciantes não gostaram, falaram, vamos ter prejuízo. O Maomé foi perseguido, e aí ele vai com os seus seguidores para Yatrib, que mais tarde que a gente chama de Medina, tá? Que significa cidade do profeta. Então, o que acontece? Esse episódio é fundamental na história do islamismo. É a Hégira. A Hégira é quando Maomé sai de Meca e vai para Medina. Tá? E isso vai marcar o início do calendário islâmico. Lembra no início do ano que a gente viu que o calendário islâmico começa em 622 do nosso calendário, que é o calendário cristão? Então, esse é o marco, né, dessa ida para Medina. Medina vai se transformar, né, num grande centro político e militar, né, formado da Umma, que são comunidades islâmicas. O Maomé vai virar o grande líder, né, disso tudo. Ele vai unir várias tribos, tá? E 8 anos depois, ele volta para Meca, que vai virar, né, a capital religiosa do islamismo, e Medina a capital política. E aí o Maomé morre em 632.
Tá? Olha só, a Caaba era a representação dos ídolos politeístas. Passou por um processo de purificação, tá? Que é para ter um novo significado para o islamismo. E aí, agora, para o islamismo, teria sido construída aqui, esse cubo, por Adão, tá? Né, o primeiro homem, e com o dilúvio lá da Arca de Noé, teria sido destruído, e Abraão reconstruiu com seu filho Ismael, que teria dentro uma pedra trazida justamente pelo anjo Gabriel. Aí vocês podem ter observado, vocês já ouviram falar em Adão? Está na Bíblia e na Torá, que é o livro sagrado judaico. Noé é a mesma coisa. Abraão e Ismael, mesma coisa. Por quê? A base, o início do Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado, é também baseado na Torá e na Bíblia, e tem mais 114 capítulos. A Torá vai ser base para o Antigo Testamento católico, que vai ser base também para o Alcorão, tá? Que o Alcorão tem mais 114 capítulos. Gente, o Alcorão, então, é esse livro sagrado, máximo, mas você também tem a Suna. A Suna são os registros de vida do Maomé, o que ele concordava, o que ele não concordava, né, o que ele dizia que tinha que ser feito ou não. Lembra que eu falei que o Maomé era analfabeto? Então, ele não sabia ler nem escrever. Tudo que ele sabia era de ouvir e de falar, de professar. Então, ele ia professando e as pessoas iam escrevendo. Daí que surge tanto o Alcorão como a Suna, tá bom? O Deus único, Alá, ele seria o último profeta. Ele é o mensageiro da fé. Ele aceitava que Jesus Cristo era um profeta, mas ele era o último, tá? E dogmas, coisas que quem é muçulmano tem que seguir. Orar 5 vezes voltado para Meca. Sei onde é Meca nesse momento? Não sei, mas digamos que seria para lá. Aí vira, tá? E faz suas orações. Ajudar os necessitados e jejuar por 30 dias, né, no mês do Ramadã. Não é ficar sem comer 30 dias, mas você tem que fazer jejum durante 30 dias, tá? E se você tiver condições financeiras, ir uma vez na vida, pelo menos, para Meca, para fazer aquela grande... Olha só, gente, isso tudo aqui, ó, é pessoinha, ó. Isso está no nosso livro. Na página 10. Ó, isso é tudo gente, tá? Fazendo a peregrinação a Meca. Bom, outras características importantes, né, do que acontece pós-morte do Maomé. O Maomé morre em 632, e aí? Crise de sucessão. Quem é que vai vir depois? Sucessão é quem vai suceder, quem vem depois, que vai tomar o poder. O que acontece? Algumas pessoas vão dizer que o poder tinha que estar quem fosse da tribo de Maomé, quem acreditasse na palavra de Maomé. Já outros vão dizer que não, que deveriam ser descendentes da linhagem de Maomé. Tá? Os sunitas, que seguiam a Suna, todos seguiam a Suna, mas o nome deles vem da Suna, daquele livro também importante, que quem devia seguir seria, né, uma seguidora da moral religiosa islâmica. Né? Então, poderia ser qualquer pessoa, não necessariamente parente do Maomé, mas que tivesse fé e fosse uma pessoa mais velha, né, com importância na comunidade. O primeiro a ser cogitado foi o Abu Bakr, que ele era amigo do Maomé e ele era pai de uma das esposas do Maomé. Uma das esposas? Sim. O Maomé foi casado, né, primeiro ele casou com uma viúva rica, e aí que ele vai ter muito contato maior, um contato maior com o comércio, começa a fazer mais vendas. Depois ele vai casar com várias pessoas. Tá? É aceitável algumas linhas do islamismo. Tá? Atualmente os sunitas, gente, são 80 a 90% dos islâmicos. Tá? E os xiitas são considerados mais radicais, que falam assim, não, quem tem que seguir é algum parente do profeta.
Então, quem deveria seguir primeiro era Ali, que era um primo e era um genro. Né? Genro é quando casa com a filha, uma das filhas do Maomé. Quem acaba vencendo é o Abu Bakr. Gente, quando o Maomé morre, começa uma expansão dessa fé. Tá? Mudanças. Qual é o mundo islâmico depois da existência de Maomé? Você não tem mais tribo. A organização não é mais em clã, não é mais tribo. Agora começa a cidade. Você tem unificação de política e religião. A política, a dominação do poder, é a dominação religiosa. Eles estão decidindo se é parente ou do profeta, ou se é um grande líder, né, uma pessoa importante na comunidade, mas tem que ser da fé islâmica, ok? E aí surgem, nesse primeiro momento, os califas. Califa significa sucessor. O primeiro califa é justamente o Abu Bakr, que foi que ganha e vai ser esse líder religioso e político. Aqui é Alá escrito em árabe. Bom, Alá que é Deus. Olha só. A expansão árabe começa, né, entre 632, ou seja, quando Maomé morre até 750, já foi da Índia até a Península Ibérica. A expansão, olha, a expansão islâmica, aqui é a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, que é o norte da África, até, tem que até caminhar, até sair. De tanta coisa que é. É coisa beça. Nesse momento é super importante a comercialização, a troca comercial, porque isso vai enriquecer o Império Islâmico, isso vai fazer com que o Império Islâmico tenha conexão com outros impérios e leve a sua cultura também. E a jihad. Jihad significa guerra santa, que é guerra em nome da religião, que é quando você quer impor a sua religião. Tá? Aqui também a gente tem o aumento do Estado Islâmico. Aqui é a Península Arábica. É a expansão do Estado Islâmico quando Maomé estava vivo. Era aqui no laranja. Com os 4 primeiros califas, tá? Primeiro o Abu Bakr é o verde. Lembra que eu falei da Índia? Logo depois, você tem, né, nas outras formações que a gente vai ver, né, dos impérios e dos outras organizações políticas, a gente vai vendo que aumenta nesse rosa mais claro e depois, o rosa mais forte, depois um rosinha mais claro. Então, tudo isso vira o Império Islâmico. Tá? Então, o califado, né, o Abu Bakr fica 2 anos, ele começa essa expansão, ele começa a difundir a fé do profeta, depois foi substituído por dinastias. Tá? A primeira dinastia, que é a Hominídea, e essa é uma construção, tá, da dinastia Hominídea, ela vai de 660 a 750, e eles vão conquistar Síria, Mesopotâmia, Palestina, Egito, Pérsia, Afeganistão norte da África, os países da Península Ibérica. Coisa pra dedéu, gente. E a capital em Damasco, na Síria. Tá? E aí, isso aqui é uma mesquita, que é o templo religioso dos muçulmanos. Como tem igreja para os cristãos, sinagoga para os judeus, no caso deles são as mesquitas. Já aqui, os abássidas. Os abássidas foi essa outra dinastia, lembrando, dinastia quando passa, né, o poder fica na mão de um grupo, né, de uma família que vai passando de um para outro. Esse período é considerado o período, então, da Era de Ouro, tá, do Islã, que aí tem mais avanço e a consolidação desse avanço. A sede era em Bagdá, que é a capital do Iraque hoje em dia, que era onde? Mesopotâmia, tá? Antigamente. E aí isso aqui é um projeto, né, da construção de Bagdá. E aí, né, a origem da cidade. É o auge da produção científica e cultural islâmica, que já vai falar mais um pouco. Tá? E aí, depois do período dos califas, o período das dinastias, começa
O Império Turco-Otomano. Calma. O que aconteceu? Depois da dinastia dos Abássidas, o Império Islâmico entra em crise. Por quê? Depois de uma época de ouro, de uma época muito vitoriosa, geralmente vem um declínio. Quando vem esse declínio, quem vai dominar? Primeiro, os turcos. Os turcos, eles eram nômades da Ásia Central. Tá? Eles estavam ali no centro da Ásia, que vão se convertendo ao islamismo através do quê? Do comércio, da dominação do Império Islâmico. Tá? E aí você tem a dinastia otomana, que foi fundada pelo guerreiro Otman. Ele tem várias grafias do nome dele. Tá? Ele era um nômade turco que se converteu em 1299. E aí ele vai falar, olha, aqui na Anatólia, que é a região da atual Turquia, é a nossa região dos turcos. São os turcos, gente, que vão invadir e vão derrubar Constantinopla, que a gente viu na aula passada. Começa com o Império Latino e termina com os turcos. Tá? Depois a gente vai estudar isso, né, nas próximas matérias, com mais calma. Mas são esses turcos que vão invadir o Império Bizantino. O Império Turco-Otomano vai ter esse nome, então, porque eles eram turcos, tá? E otomano por conta da dinastia otomana. Esse era o brasão do Império Turco-Otomano. Tá? Então, turco, etnia, otomano, homenagem à dinastia desse guerreiro. Gente, o Império Turco-Otomano, então, começa em 1299, Brasil, e termina quanto? 1922. Foi um dos maiores impérios de duração da nossa história mundial. Ele vai terminar só depois da Primeira Guerra Mundial. Então, minha gente, esse império está começando agora no 6º ano. Sabe quando ele vai acabar? No 9º ano. Olha que loucura! Olha que loucura! Até o 9º ano, fiquem toda a matéria que vocês estudarem, até a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano estará lá firme, né? Nem sempre tão forte, mas firme. Tá? Bom, então, o Império Turco-Otomano, ele vai unir, né? Vai se tornar um poder de um grande Estado Islâmico. Eles eram sunitas, que é aqueles que acreditavam que bastava ser da fé, né? Um importante líder, uma pessoa mais velha da religião islâmica, que era o suficiente. Tá? E aí quem governa é o sultão. Ele que é o monarca com maior poder. É como se fosse um monarca absolutista. Tá? Então, primeiro, lembrando, califado, depois dinastia e agora sultão. Tá? O sistema, né, a forma que a gente chama dos governos. Esse período foi de muito avanço também científico e cultural. Gente, além de conquistar, então, né, e fazer essas trocas comerciais, vai ser justamente o Império Islâmico que vai difundir um monte de coisa. Por exemplo, a bússola e a pólvora, quem inventou? Os chineses. Tá? Então, os chineses estão lá, inventaram. Como é que isso vai parar em Portugal? Pelo comércio dos muçulmanos. Pelo comércio dos muçulmanos, feito por muitos árabes, não necessariamente que né, nem todos seriam, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, mas muitos são. Eles vão fazer esse comércio. E aí, essa arma de fogo, essa pólvora que vai ser usada na arma de fogo, que foi da China para a Península Ibérica com os árabes, que na Península Ibérica são chamados de, né, os árabes são chamados de mouros, eles que vão, a pólvora vai ser usada para dominar onde? Aqui, a América, as Américas. Então, vocês podem ver as histórias já se conectando. Tá? E aqui é uma mesquita. Troquei. É uma das principais mesquitas do mundo. Olha que lindeza. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma mesquita belíssima que fica em Curitiba, aqui no Brasil. Né? Também tem, aqui no Rio tem uma na Tijuca.
a cultura, né, a religião islâmica está no mundo todo. Eles vão fazer a contribuição com matemática, química, medicina, astronomia. Tá? Então, vão fazer vários avanços científicos nesse sentido. E como eu disse, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Isso é o interior de uma mesquita. Tá? Então, vocês podem ver a arquitetura. Olha, observem a arquitetura dos templos religiosos, coloridos às vezes não, mas com esses arcos. Tá? Com a professora Adriana, maravilhosa, belíssima, vocês vão estudar, né, essa cultura, né, essa perspectiva artística. Esse é o interior, olha que lindo. Agora, isso aqui é no Rio. Sabe o que é isso aqui? É a Fundação Oswaldo Cruz, é a Fiocruz. Não sei se alguém já reparou. Esse como se fosse um castelo, né, mas num formato arabesco. Quando você passa ali na linha vermelha, você vê a Fiocruz. Tá? E aí você tem a expansão da cultura. A gente vai trabalhar isso com mais calma na nossa aula juntos, mas para mostrar que na religião tem vários tipos de véus. Tá? Vamos falar, nem todas usam burcas, né? Algumas usam a djihab, que é o tecido, aqui, né, em torno do cabelo e das orelhas. Aqui é uma das formas de oração nas mesquitas e também, né, esse é um movimento que se faz voltado para Meca. E aí o que acontece, gente? O mundo ocidental né, não só ocidental, mas o mundo que não é islâmico tem muita islamofobia. Fobia é um sentimento de repugnância, de ódio, de repúdio, que você, né, não gosta de alguma coisa. Nesse caso, são dos muçulmanos e do islamismo de uma maneira geral. Ou seja, muçulmano, quem é o fiel, e a religião de maneira geral. Então, você subjuga, você aponta dedos, você... Uma coisa, gente, é não entender. Eu não entendo porque as mulheres usam vestido. Isso é uma coisa. Outra coisa é atacar. Outra coisa é odiar. E aqui está em inglês, mas isso aqui é muçulmano. Então, você tem, né, uma cruz fora muçulmanos e aqui, né, uma muçulmana justamente passando por aí. Então, o problema, aí as pessoas falam, mas eles são islâmicos, são terroristas. A gente viu que os xiitas, que são os radicais, são 10%. Não é todo mundo que odeia o Ocidente. Assim como não é todo o Ocidente que odeia o islamismo. Então, vamos trabalhar isso com calma. Agora, aí alguém fala aqui do Ocidente. O problema do Islã é que eles são intolerantes. Aí você não permite ter mesquita, você queima o livro sagrado, aí fica difícil, fica todo mundo intolerante, não é mesmo? Então, aqui está escrito, para a islamofobia, uma manifestação na França, porque na França foi proibido o uso de véus em escolas, universidades, né, que é uma característica da religião, e aqui um pedido de tolerância entre todas as religiões. Então, vamos trabalhar mais esses aspectos juntinhos, né, no presencial, juntos mais separados, ou, né, nas nossas encontros online, para a gente, né, conhecer mais e respeitar as religiões além da nossa. Tá bom? Um beijo, saudade. Tchauzinho.